Olá, bom dia. Hoje é o dia 13 de agosto e a nossa meditação está baseada em Romanos capítulo 11, versos 34 e 35. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Interessantes essas perguntas. Paulo continua na sua doxologia, louvando o grande nome do Senhor, enaltecendo o nome do Senhor, por causa das grandes revelações que ele recebeu também no Evangelho. Quando Paulo nos fala da redenção, da justificação pela fé, ele está falando de uma revelação que ele recebeu da parte de Deus. Então aqui ele está louvando esse Deus tão poderoso e tão grande. E o seu louvor aqui, ele está citando Isaías capítulo 40, e essa, na verdade, é uma forma maravilhosa de falar da grandeza de Deus, fazendo perguntas. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Nós sabemos, então, lendo as Escrituras, que se Deus não se revelar a gente, nós não temos como conhecê-lo. E que tanto a redenção quanto a justificação pela fé são obras da graça de Deus. Deus se revela a nós. O nosso grande problema, na verdade, é que a gente quer tirar Deus do trono para colocar o homem no trono. É o grande problema que acontece desde a queda, desde que o inimigo caiu e depois tentou levar o homem consigo nesta grande queda. O homem tentando ocupar o lugar que pertence a Deus. Então Paulo pergunta: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para poder ser conselheiro do Senhor? Quem deu a Deus para que Deus possa pagar, possa retribuir? Então ele vai citar um texto de, de Isaías capítulo 40, que começa no verso 12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Então, imagine os oceanos, né? Todos os oceanos do planeta. O Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Pacífico. Deus coloca tudo isso em suas mãos. Aliás, Deus pode carregar toda a água do universo em suas mãos. A água que se encontra aqui na Terra, em forma líquida, a forma gasosa na atmosfera, ou então no gelo, ou então toda a água que se encontra por aí afora neste universo. Deus coloca tudo em suas mãos. Quem mediu os céus com os seus dedos? Olha que coisa incrível. Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Isaías pergunta. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? É o que o Paulo citou no capítulo 11. Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém ensinou a Deus o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde para Deus. Olha que coisa incrível. Não são mais nada. Ele diz que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Isso é para mostrar que Deus é poderoso. Deus é muito poderoso. Deus não é como o homem, que é limitado. Hoje eu estava vendo um programa sobre os reis da Rússia. Alexandre, Pedro o Grande, Catarina a Grande. Os dois, principalmente, têm nomes de grande. E toda a história dos imperadores, dos Romanovs, por exemplo, que reinaram 400 anos na Rússia, toda a história desses imperadores termina da seguinte forma: então, no ano tal, o rei, o imperador, morreu. Morreram. Foram poderosos humanamente falando, mas morreram. Onde está o corpo dessas pessoas? A maioria já virou pó. Mas Deus reina pelos séculos dos séculos. E o que Deus te oferece é a vida eterna, a vida dele. Para que quando esse corpo não mais existir, você possa viver uma vida eterna com Deus, num corpo glorificado. Que coisa maravilhosa. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos vale menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo?
Então, a essas duas perguntas de Romanos, capítulo 11, versos 34 e 35, pois quem conhece os pensamentos do Senhor que possa ser seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? A única resposta a essas perguntas é ninguém. Ninguém pode. Deus não precisa de você. Deus é 3 vezes santo, e santo quer dizer a parte. Deus é a parte de toda a criação. Deus não depende nem de você, nem de ninguém. Aquela coisa que você ouve na igreja, às vezes, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi, Deus precisa de você na sua obra. Precisa nada, Deus não precisa de ninguém, nem de nada. Deus te dá o privilégio de trabalhar na sua seara, na sua obra, mas Deus não precisa de você. Quando Deus não pôde utilizar o profeta, ele usou uma mula. Olha que interessante. Para falar para o profeta. Quando o profeta não estava querendo, cheio de nhanhanhã, Deus usa um animal. Deus não precisa de você. Você precisa eternamente de Deus. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, a gente tem que citar uma vez ou outra, né, nossa palavra graça. Deus, na sua graça, te concede o privilégio de servi-lo. Então, se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que privilégio maravilhoso, que graça. Vamos virar pó nesse corpo, mas o seu espírito viverá eternamente com o Senhor, se você entregar inteiramente a sua vida a Ele e deixar o Senhor Todo-Poderoso guiá-lo. Que Deus te abençoe.